Olá, eu sou Caio Vinícius e hoje a videoaula vai ser sobre processadores pipeline. Primeiro, o que é pipeline? Pipeline é uma técnica utilizada nos processadores para aumentar a velocidade de processamento de instruções. E como que esse aumento de velocidade acontece? No gráfico que temos na tela, temos um exemplo de uma produção de certos produtos numa fábrica, para a gente entender mais ou menos como funciona esse processo de pipeline. No primeiro a gente tem um processo sem essa técnica de pipeline, já no segundo gráfico abaixo a gente tem um processo com pipeline. No primeiro gráfico, como disse, temos uma linha de processamento, de produção de produtos, no caso desse exemplo, sem a técnica pipeline. E como que ela acontece sem essa técnica? É como se a gente tivesse 4 ramificações dessa linha de produção. Na linha A, ela produz os produtos e finaliza no tempo 8. Já o B, ele só começa a produzir os outros produtos de novo quando termina a da linha A. E o C quando termina da linha B e o D quando termina da linha C. Então isso quer dizer que o B só começa a produzir no 8 e termina no 10. O C só começa a produzir no 10 e termina no 12. Então isso diminui a velocidade da linha de produção. Se a gente for ver uma linha de produção com a pipeline, como ela funciona? Enquanto a A está executando a produção de um produto X, a do B também está fazendo a execução já de um outro produto Y, e assim por diante. Então a gente pode ver que no A ela produz sozinha um lavador de roupa, se não me engano, na imagem. E na lateral, isso no segundo gráfico, né, de baixo. Na lateral a gente tem um fogão. Já na parte da produção desse fogão, quando o fogão está sendo produzido, no B ele já começa a produção de uma nova lavadora de roupa. E assim por diante. Então o que está acontecendo? É como se a gente tivesse várias linhas, vários segmentos para ficar executando um processo de um produto ao mesmo tempo. Então, se a gente for ver aqui o tempo que essa linha de produção termina em relação ao outro, essa começa no 6 e termina no 11. Já o outro, ela começa no 6 e termina no 14, se não me engano. Tem um negócio aqui no meio, mas se não me engano que é 14. Enfim. Então, nos processadores, isso funciona mais ou menos do mesmo jeito. A linha de produção é como se fossem os processos que o processador tem que fazer, as instruções que ele tem que executar. E se o processador só pode executar uma função e depois a outra, ele seria muito mais lento. Já que o pipeline, dividir essas instruções, esse processo para cada parte ser executada por uma parte do processador, aumenta a velocidade do processo, do tempo de execução, né, da velocidade. Terminando esse raciocínio de como funciona o pipeline, a gente pode passar para explicar ele no MIPS. Aqui a gente tem um gráfico e um texto à esquerda onde explica mais ou menos como funciona pipeline dentro do MIPS. As instruções MIPS normalmente exigem 5 etapas. Essas etapas são como se fossem aqueles segmentos que eu falei no exemplo da linha de produção daqueles produtos do primeiro slide. Continuando. Buscar a instrução na memória, ler registradores, enquanto a instrução é decodificada. O formato das instruções MIPS permite que a leitura e a decodificação ocorram simultaneamente. E aqui a gente vê um processo de pipeline, quando ele permite a leitura e a decodificação ao mesmo tempo. Continuando. Executar a operação ou calcular um endereço e acessar um operando na memória de dados, depois escrever o resultado em um registrador. E aqui a gente no gráfico tem o ciclo deles no MIPS e quanto tempo mais ou menos esse processo demora em cada tipo dessas etapas. Aqui a gente tem exatamente o primeiro gráfico que estava em relação a uma produção de produtos, mas agora é para um processamento. A gente pode ver exatamente o que acontece aqui, ó, sem pipeline.
um programa executando sem pipeline, ó, ele só pode começar a executar a outra linha quando um termina. E aqui no caso não. Ela termina um processo e o de baixo já começa a processar uma outra linha de processamento. E assim por diante, o que diminui muito o tempo total da execução daquele programa. Então, explicado isso, vamos para o próximo slide. Aqui temos uma base bem resumida sobre hazards, que são situações que impedem o início da próxima instrução no próximo ciclo, na próxima etapa. O que pode acontecer para uma situação dessa, né, impedir a próxima instrução? Conflitos estruturais, um recurso que significa um recurso está necessariamente ocupado e por causa disso ele não consegue continuar o ciclo da próxima instrução. Uma outra coisa que pode acontecer é o conflito de dados, que a instrução anterior completa a leitura escrita de dados, e o conflito de controle, que a decisão do controle depende da instrução prévia. E isso pode fazer com que o ciclo dessas instruções possa ser interrompido por esse erro de hazard. Continuando para o outro slide, a gente explica mais um pouco sobre justamente o data hazard, que é um dos hazards que pode acontecer. Você pode ver que ele meio que pula 2 etapas e só continua no quarto quando um data hazard acontece. No próximo slide a gente tem um outro tipo de hazard, que é o tipo de hazard estrutural, um encaminhamento. Utiliza o resultado quando é calculado, não espera pelo armazenamento no registrador, requer conexões extras no fluxo de dados. Então ele meio que faz uma conexão para pedir essa conexão extra no fluxo de dados, como a gente vê ali no gráficozinho. Aqui a gente tem explicando sobre o hazard de controle, como mais ou menos ele funciona. São desvios branch, né? Determina o fluxo de controle. Depois a gente tem uma busca da próxima instrução. Isso depende do resultado do branch, né? Não se sabe o resultado do ID e acontece o que com o MIPS Pipeline? Precisa comparar os registradores do estágio EX e calcular o endereço-alvo. Isso gera vários ciclos de espera. E aqui ele dá uma possível solução, né, para isso. Ele poderia adicionar um hardware para fazer isso no ID e assim esperar somente um ciclo. Continuando, a gente tem aqui um caminho de dados com pipeline, com aquele outro tipo de gráficos que a gente tem no pipeline, no gráfico, explicando mais ou menos como funciona também em pipeline aqui o MIPS. Então, é basicamente isso, pipeline, e até a próxima.